Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso mais um episódio, o 24º dessa vez, nosso Foxcast. E para a alegria de todos, temos aqui um convidado maravilhoso que eu quero apresentar daqui a pouco para vocês. Mas antes, obrigado Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, em Teu nome, debaixo da Tua presença. Eu também quero agradecer também os nossos amigos e amigas que contribuem para que esse programa esteja no ar. Eu quero agradecer a Visão Transporte, na pessoa do Wilson. Eu quero agradecer também a Design Móveis e Decorações, na pessoa da Débora. Marco Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá. A família Aranet Telecom, que agora é Aranet Play. Íntimos Cosmético, na pessoa do Eisenhower e também da Ruth Nilce. Nosso querido Dr. Jairo, formado em Medicina Integrativa, que atende através da cidade de Xinguara, Marabá e online, para todo o Brasil. O nosso querido amigo Daniel e a Poliana, sua esposa, que são proprietários da rede Hiperfarma nas lojas Campelo, E a Renovar Recapagem. Obrigado, Vasteli, por acreditar também na gente. E a avó Tuca, que atende nos seguintes endereços: loja 1, Ademar Vicente Ferreira, esquina com a Tocantins, em frente ao Hospital Regional. A loja 2, na Clínica da Imagem. Na loja 3, Hospital São Lucas. Loja 4, Faculdade Facite Campus 2. E loja 5, Rede Informática. E loja 6, Conveniência do Poço Toca da Onça, na Avenida Filadélfia. São esses os nossos patrocinadores. Muito obrigado por vocês acreditarem nesse programa, em nós, e também por permanecer que nós estivemos no ar e levando histórias para cada um dos nossos telespectadores, trazendo histórias maravilhosas. E hoje não será diferente. Estamos aqui com a presença magnânima de um grande amigo que há tempos eu queria trazê-lo aqui no nosso estúdio. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso Foxcast um amigo de longa data, um companheiro de ministério e um homem que carrega uma história de vida marcada por amor, fé, dedicação ao cuidado das pessoas. Estou falando agora do pastor, teólogo, psicanalista Elzimar Nunes, que está aqui do meu lado, casado há 40 anos com a Antônia Maria, pai da Priscila, do Atos e também do Lucas. Avô coruja, como eu também, pastor há 37 anos e há 19 anos, liderando com excelência a primeira igreja batista de Araguaína, a PIB. E além de pastor, ele também, como já disse, é psicanalista e tem sido uma referência não somente no púlpito, mas também no consultório, ajudando a curar feridas que não se veem. Pastor Elzimar, que honra recebê-lo, que honra estar aqui conosco, com a gente. Muito obrigado pelo convite. Quem é o Elzimar Nunes por trás do púlpito? Como você descreveria esse homem, esse esposo, pai, esse avô, esse amigo, ao longo dessa grande jornada da vida? Sabe, Wilson, um prazer. Muito obrigado pelo honroso convite para estar aqui, para esse bate-papo. Assim foi chamado, de um bate-papo. Quem sou eu? Um ser humano, comum, limitado, cheio da graça de Deus, sem ela nada sou. Ela tem me sustentado ao longo da minha curta vida, dessa caminhada, e falar de mim é meio complicado, porque por mais que eu diga alguma coisa de mim, eu tenho que provar para o resto da vida que o que eu estou dizendo é verdade. Então, eu apenas me vejo como alguém que decidiu caminhar buscando servir o Senhor, respeitando a minha humanidade, todas as minhas limitações, mas reconhecendo que Deus me deu a graça de me escolher para o santo ministério da palavra. E para isso tenho tentado viver. Que joia, pastor Elzimar. Eu não sei se eu lhe chamo de pastor, de psicanalista, mas assim, Elzimar. Eu prefiro pastor. Pastor, ok. Na verdade, eu diria, eu não sou psicanalista, apesar da formação. Eu sou pastor. A psicanálise ela veio como um presente de Deus, que eu pedi a ele algo para me ajudar no ministério pastoral. E a psicanálise veio. Foi um presente, estudei, formei,
mas não exerço como profissão. O que faço eu chamo de clínica pastoral. Eu não atendo como psicanalista, atendo como pastor. E foi decisão minha e não negocio isso também. Seus atendimentos, ele tem curso financeiro como psicanalista? Essa diferença entre um atendimento pastoral e um atendimento psicanalístico, por exemplo, diante das suas ovelhas. Uma coisa é o senhor ter um consultório aberto ao público, à comunidade, né? Então, quem quiser ser atendido pelo o psicanalista Elzimar Nunes, vai lá, paga-se a consulta e é atendido. Para quem é ovelha, como é que fica isso? O senhor tem tido dificuldades em relação a isso? Não, até porque quando eu fui fazer o curso, eu fui com uma decisão. Eu Aham. nunca cobraria nada de ninguém. Uhum. Eu não queria o curso para eu ganhar dinheiro. Uhum. Eu queria o curso para somar com o meu ministério pastoral. Uhum. E aí fiz o curso, formei e eu já fazia o trabalho de atendimento, que chamamos no nosso meio de aconselhamento, e continuei fazendo. E o curso veio me ajudar a melhorar o trabalho que eu já fazia. E não mudou nada, continuei fazendo. Eu atendo uma média de 80 pessoas por mês, no meu, que a gente chama de gabinete pastoral, Uhum. e atendo como pastor. Uhum. E alguns chegam lá dizendo que eu sou psicólogo, eu corrijo, que eu não sou psicólogo, não formei em psicologia, para ninguém se sentir enganado. Uhum. Me chamam de psicanalista, eu corrijo, eu sou pastor, com formação psicanalítica, e não cobro de ninguém. Não importa se é crente, se não é crente, se é da igreja que eu pastoreio, se é de outra igreja, não cobro. Eu atendo 6 a 8 pessoas por dia e é o que eu gosto de fazer e a igreja me permite fazer esse trabalho como extensão do meu ministério pastoral. Então quem vai lá, muita gente já chegou. Eu vou conversar com o psicanalista ou com o pastor, diz, com o pastor. E a psicanálise? Não, é o presente que Deus me deu para tentar te ajudar. Então eu uso ferramentas da psicanálise, mas eu não faço o atendimento puramente psicanalítico, por decisão pessoal. Já fui instigado a fazer, a cobrar, já fui convidado a atender outros lugares, não vou atender em nenhum outro lugar, senão voluntariamente. Já fui convidado a atender em clínicas, não vou porque lá na clínica eu teria que cobrar. E lá na clínica eu teria um outro problema, eu não poderia orar no final do atendimento. E eu não negocio isso. Nossa, pastor Zimael fica até emocionado porque se eu já amava o Senhor, eu passo a amar mais ainda, porque é exatamente assim que eu penso. É exatamente assim que eu penso, porque o Senhor acaba de tirar, às vezes, um peso, às vezes, das minhas costas. Por quê? Porque eu tenho recebido muitas assim, sugestões de pessoas para me fazer psicologia, psicanálise e trabalhar em relação a isso. E eu nunca quis. Por que eu nunca quis? Por medo disso atrapalhar, às vezes, o meu ministério pastoral, o que nós chamamos de a graça do Senhor, na unção de atender as pessoas, né? E por isso que eu nunca adotei e também por essa questão, porque eu falei assim, eu nunca vou fazer um curso desse para me cobrar, porque eu tenho certeza do meu chamado, né? E agora eu trago o senhor aqui como pastor e como psicanalista, e de cara o senhor já me dá essa resposta. Eu ia fazer essa resposta lá no final. Então eu quero assim agradecer a Deus imensamente, lhe parabenizar por essa decisão. Então, com essa sua decisão, já cai por terra uma porção de dogmas, de preconceito, de, de, de julgamentos, né, que as pessoas podem fazer. Fui convidado, sabes, por um amigo para eu atender na clínica que ele trabalha, ele é médico. Uhum. E eu disse, de tanto ele me convidar, um dia ele perguntou por que eu não iria. E eu disse, eu não vou por duas razões. Uma que eu decidi nunca cobrar. Se eu for para a clínica, eu tenho que cobrar. Uhum. Se eu for para a clínica, a ética não me permite orar no final. Uhum. Então, lá na igreja, eu sou pastor. Então, eu vou orar porque é o pastor que está atendendo. O conhecimento da psicanálise
vai junto, mas o conhecimento, mas não o título. Então, quando eu vou em algum lugar que convidam, geralmente convidam por causa da psicanálise. Mas quando me apresentam, eu agradeço a apresentação gentil e digo, aqui está um pastor. Que coisa maravilhosa, né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. O que levou o senhor a essa formação e como esse processo de unir fé e ciência no cuidado com as pessoas? Como eu já trabalhava atendendo pessoas e sempre gostei desse trabalho de atendimento, eu sou aquele pastor que muitas igrejas não gostariam de ter, porque eu sou vulgarmente chamado de pastor de gabinete. Então, muitas igrejas não querem. E eu não sei fazer de outra forma. Não me incomoda isso. Para mim é tranquilo. Mas como eu sempre gostei desse trabalho de atendimento, conheci um amigo que foi pastor de uma igreja no Rio de Janeiro. Ele aposentou e veio morar no Tocantins, já idoso, e ele resolveu me adotar como amigo. E ele me presenteou, forçando-me a fazer o curso de psicanálise. Forçando porque eu não queria fazer. Entendi. E ele insistiu, e ele era psicanalista já de muitos anos, e trouxe o curso de psicanálise para o Tocantins na época, em Palmas. E ele disse, você vai fazer. E foi uma determinação. E eu obedeci e fiz, e hoje agradeço. Ele não está mais entre nós, Deus já o levou, mas era um cara que me adotou como amigo e me levou a fazer o curso de psicanálise. E depois eu percebi, presente de Deus para a minha vida. Favor imerecido, graça, né? Então foi mais uma demonstração da graça de Deus na minha vida, de me dar esse favor que eu não mereço, de ter um pouco de preparo para ajudar algumas pessoas. E o senhor já tem um preparo, né? O senhor é formado em teologia, né? O senhor já tem um conhecimento, uma bagagem, quantos anos, né? Trabalhando com igreja, com vidas. Eu formei em 88 em teologia. Então de lá para cá eu sou pastor desde 87, que eu me tornei pastor, um ano e meio antes de terminar o meu curso de teologia. Continuei estudando, formei, e de lá para cá a vida toda tem sido dedicada ao ministério pastoral. Nunca fiz outra coisa de lá para cá, nem para ganhar dinheiro, nem para qualquer outra coisa, não. Eu decidi que eu viveria do ministério e ele tem me honrado. Isto é, o ministério e a graça de Deus tem me honrado ao longo dessa caminhada. Há 37 anos, então, nesse ministério pastoral. Desses 37, 19 somente aqui na PIB de Araguaína. 19. Eu fiquei 12 anos e alguns meses, aí fui para a Imperatriz, fiquei 5 anos lá e voltei, tem 7 anos que voltei. Então esse ano eu completo 20 anos na PIB, se Deus permitir. Uau! O que moldou o seu chamado e como essa longa caminhada tem transformado quem o senhor é hoje? Mudanças grandes, começando da conversão. Eu era o filho rebelde da minha família. De 7 irmãos, eu era o pior. E Deus... Eu posso levar isso a sério? Hã? Eu posso levar isso a sério? Pode, porque eu fui o único dos 7 que minha mãe toda quarta-feira estava na igreja orando pelo filho rebelde. Mudou de nome, já não era Eusimar, era filho rebelde. Uau. E Deus mudou a minha vida quando eu encontrei Jesus, ou quando Jesus me encontrou, sem entrar no mérito de quem encontrou quem, nós nos encontramos. Não vou entrar na briga teológica. Isso. E Deus mudou a minha vida, eu tinha 17, quase 18 anos. E logo depois, Deus me chamou para o ministério. Eu casei com 21 anos, com 22 fui para o seminário, com 23 me tornei pastor, com 24 me formei. Tudo assim na sequência? Tudo na sequência. Uau. Tudo muito perto. E com 22 anos eu estava indo para o seminário, com 23 ordenado ao ministério pastoral e já fui pastorear. Isso aonde? Isso, eu estudei em Carolina, no Maranhão, no seminário que hoje é no Tocantins, mas antes era em Carolina. E de lá meu primeiro ministério foi em Guadalupe, no Piauí. Uau. Uma pequenina cidade onde está localizada a Rádio Boa Esperança. Lá eu pastoreei uma igreja que tinha na época 12 membros, estava há 9 anos sem pastor. E eu viajava de Carolina a Guadalupe
de 15 em 15 dias para pastorear essa igreja enquanto estudava em Carolina. Quando formei, aí mudei para lá, fiquei lá por um tempo, mas depois vim de lá, fui para Porto Nacional, Ah, tá. pastoreei 9 anos em Porto Nacional, primeira igreja batista, de lá de Porto vim para cá. Daqui fiquei 12 anos e 4 meses, aí fui para Imperatriz, fiquei 4 anos e 7 meses lá e voltei para cá, para a mesma igreja onde estou. Então Deus tem moldado a minha caminhada, a minha vida em muitos aspectos, muito. Na pessoa, na visão de vida, a família, ou seja, muita coisa que Deus tem trabalhado comigo a cada dia. Mas eu diria para você e para quem está nos acompanhando que eu não trocaria, eu não mudaria, eu voltaria lá no início de novo. Pastorear lá uma pequenina igreja de 12 membros, ganhando um salário mínimo, sem nenhum arrependimento. Nenhum. Sem nenhum arrependimento no aspecto ministerial, de trabalho, daquilo que fiz. Tranquilo, Começaria novamente tudo. Deus me sustentou dignamente de lá para cá, não tem uma queixa sequer. Nenhum arrependimento de ter decidido dedicar a minha vida para Ele e no ministério da palavra. Pastor Elzimar, sua vida dedicada, como eu disse antes no início, cuidar de pessoas, né? Quantas pessoas o senhor já atendeu, né? Quantos conselhos? Eu não sei o senhor, mas eu me entrego emocionalmente nos problemas das pessoas. Eu me envolvo emocionalmente. Eu não sei se o senhor é assim também. E diante disso, o senhor, por algum tempo durante esses 37 anos, sofreu alguma espécie de, alguma síndrome de burnout, alguma depressão, algum surto, em função dessa carga pastoral. Você tem alguma experiência em relação a isso? Positivo ou negativo? Né? Em relação aos atendimentos, não tive. Graças a Deus eu consegui, Deus me ajudou, a psicanálise me ajudou a separar. Eu termino um atendimento, eu me desligo Totalmente. literalmente daquele atendimento para o próximo atendimento. Então, quando eu termino o dia que eu atendi, por exemplo, 8 pessoas, então eu me desliguei dos 8 e vou para casa. Então, graças a Deus eu consigo isso. Mas no ministério eu vivi uma experiência que marcou minha vida. Não vou citar lugar, não vou citar, Ok. mas teve um tempo que eu realmente estava quase entrando em depressão pela carga ministerial. E eu senti aquilo. Aí vivi a experiência que eu estava 3 dias em casa chorando sem parar. Meu Deus. 3 dias e eu não consegui trabalhar, coisa que eu gosto. Eu saio de casa às 10 para as 8 todo dia. Eu chego 8 horas na igreja, eu cumpro o horário radicalmente como funcionário de qualquer empresa. Vou até meio-dia, vou para casa, às 14 eu estou de volta e fico até às 18. Só que eu não estava conseguindo ir. E um dia, aí, já no terceiro dia chorando, eu me jogo no chão do quarto, desesperado. Meus filhos em casa se jogam sobre mim chorando também. E a minha esposa vem e grita comigo. E o grito dela, mandando eu levantar, eu levantei, ela me abraçou e disse, não sei o que está acontecendo, mas pode contar comigo para o que Uau. precisar. Então pensa, meus filhos chorando comigo, minha esposa me abraçando e dizendo pode contar comigo. E logo depois, na mesma noite, um amigo me liga, um médico, me liga e conversa comigo, pergunta como eu estava. Eu disse, eu estou mal. E eu fui falar para ele, e ele disse que ia viajar da cidade dele à cidade que eu estava, 250 quilômetros, para passar o dia cuidando de mim. Falei, não. Esse cara é um neurologista, muito amigo, e ele iria cuidar de mim. Eu disse, não, você me passa o remédio e eu vou tomar. Ele passou o remédio, naquela mesma noite comecei a tomar, mas no outro dia eu ligo para um amigo, pastor, professor universitário, doutor em enfermagem, com especialização na área de psiquiatria, na área da enfermagem, e eu liguei para ele. Quando ele atendeu, eu ouvi um barulho. Eu disse, você está onde? Ele disse, estou no meio de uma aula na faculdade. Eu disse, me perdoe aí. Quando puder, me liga, estou precisando muito falar com você. Antes que ele desligasse o telefone, eu escutei ele dizer, minha aula acabou. Eu estou indo para a casa de um amigo atendê-lo. Parou a aula e foi para minha casa.
Meus filhos, minha esposa, o médico e o colega pastor, instrumentos de Deus para minha cura. Deus me livrou da depressão. Tomei o remédio, não muito tempo, saí da crise que eu estava e, graças a Deus, superei. Foi o momento da minha história que eu vivi essa situação. E para mim, eu olho como algo natural por ser humano, como qualquer outra pessoa, e está no risco a qualquer momento de ter um problema como esse. Eu até digo isso porque se tiver algum pastor ouvindo, eu já acompanhei vários pastores que negam isso e não aceitam que possam vir a adoecer e não aceitam tratamento, né? Pastor Zimar, quais são os primeiros sintomas que a gente sente quando está à beira de um surto emocional desse? Tristeza, e necessariamente quando alguém está triste não significa que está com depressão, mas se está com depressão, a tristeza vem. Medo às vezes, distúrbio de sono, ou dormir demais ou dormir de menos, distúrbio alimentar, comer demais ou comer de menos, choro fácil, chorar por tudo ou por nada. Esses são sintomas que somados, quando você soma pelo menos 5, então já é indício de depressão ou transtorno de ansiedade, ou borderline, ou outro que venha. Aí tem que fazer um diagnóstico mais preciso, que às vezes até ele é feito pelo psiquiatra, melhor do que pelo psicanalista ou psicólogo. É o melhor profissional para fazer o diagnóstico real de qual problema que a pessoa tenha, né, nessas áreas. E no seu caso, o senhor buscou ajuda a um amigo, né? Tecnicamente, né? Duas pessoas que ligou, né? Sim. O médico ligou para mim, eu liguei para o enfermeiro, pastor. Ah, ele é pastor também. O enfermeiro, pastor também. Agora o outro é médico. Ele que me ligou como amigo para conversarmos. Eu tenho a impressão que minha esposa me denunciou para ele. Com certeza. A cura veio com medicações, ou a cura veio com orações, ou a cura veio com relacionamento? Então, eu costumo dizer que remédio não cura ninguém, terapia não cura ninguém, médico não cura ninguém. Mas Deus usa todos esses para curar a gente. E Ele usou, como eu disse, os meus filhos para me abraçar e chorarem comigo, usou a minha esposa para gritar comigo e me chamar a atenção, usou o médico, usou o remédio que o médico passou, usou o colega pastor e enfermeiro para conversar comigo, ficar 2 horas na minha casa conversando comigo, chorando comigo, lendo a Bíblia comigo, orando comigo. Então, mas quem curou? Deus, só que usando muitos recursos diferenciados. Que às vezes a gente tem problema, eu não vou tomar o remédio que é Deus que cura. Claro que é Ele que cura, só que Ele pode usar o remédio. Ele curou o cego de várias formas, você não tem uma cura repetida. Cada cura de Jesus foi de um jeito. Ele cura do jeito que Ele quiser, Ele cura passando o dedo no lodo lá e passando no rosto, e cura dando ordem. Ele faz do jeito que ele quiser. Até porque uma doença, podemos chamar isso de doença? E devemos. Né? Porque de fato É uma doença, né? Ela também não vem assim, diagnosticamente, por uma causa somente, né? É um pacote, né? Um processo, né? A depressão, chegam a dizer os estudiosos que existem cerca de 300 causas para a depressão. Cerca de 90 delas relacionadas à vida em família. Uma série de fatores familiares. Divórcio, perda de um parente, uma série de Financeiro. situações, situação financeira desequilibrada, uma série de fatores que pode levar a uma depressão, e a causa pode ser a vida em família. Porque hoje nós temos uma série de problemas familiares que a família que nós temos hoje, algumas pessoas nem merecem tê-las, porque elas são tão ruins que alguém sofre muito por tê-la. E eu não sou contra a família, ao contrário, eu sou radicalmente favorável à família, radicalmente contra o divórcio. Só que eu sou a favor do divorciado, porque ele precisa ser cuidado. Já divorciou, precisa de ajuda. É verdade. Uma coisa é ser contra o divórcio, outra coisa é ser contra o divorciado. Não, a pessoa precisa de ajuda. Jesus nunca rejeitou cuidar de ninguém. Pastor, o senhor já fez N atendimentos, né? E
com certeza, quase todos eles, gerou resultados positivos, né? Teve algum que não deu certo? Não pelo fato dos seus conselhos, mas pelo fato da pessoa não ter aceitado, isso ter gerado no senhor uma certa impotência, um certo sentimento de não realização? Já muitos não deram certo. E talvez por erro meu, talvez por a pessoa não querer, não tem nenhum problema com isso, porque uma coisa que Deus tem trabalhado muito comigo é assumir as minhas limitações. Eu vou conseguir ajudar algumas pessoas, outras eu não vou conseguir. E não tem nenhum demérito nisso, porque a minha humanidade permite que eu não saiba. Lembra que eu falei com você? Você me pergunta o que você quiser e eu vou responder o que eu souber. E eu não tenho nenhum problema se me fazer uma pergunta e dizer, Amilson, eu não sei. Porque para mim é normal. Eu tenho mais facilidade para aceitar alguém que diz para mim que não sabe do que alguém que inventa a resposta que eu percebo que é mentira. Às vezes a pessoa inventa uma resposta e eu digo, cara, está mentindo, ele está querendo me enrolar. E por que não diz logo que não sabe? Então não tem um problema, não sei. Então no atendimento a gente não tem bola de cristal, a gente erra, há conselhos que não funcionam, que funciona para uma pessoa não funciona para outro. Tem conselho que você dá, a pessoa não segue. Aí eu não sou culpado, ela não quis seguir. Muita gente quando volta eu pergunto, lembra da nossa conversa? Última? Lembro. Isso, isso, isso. Você fez? Não. É culpa minha? Não é. A pessoa não fez o que eu sugeri, então eu não posso me responsabilizar ou me culpar. Porque vai ao médico, o médico passa remédio, a pessoa não toma. É culpa do médico? Não. E o médico às vezes passa um remédio e não dá certo, porque o organismo de uma pessoa não é igual ao outro. O médico troca remédio. Tem erro nisso? Não. Ele está tentando descobrir o remédio que se adequa ao corpo, à estrutura daquela pessoa, à vida daquela pessoa. Especialmente na área da mente, há muita troca de remédio. Você deve conversar com gente, eu fui no médico, ele trocou o remédio, ele aumentou a dose, ele diminuiu. Normal, porque o remédio que serve para um não serve para outro, e o problema às vezes é o mesmo. Eu tive uma experiência uma vez com um rapaz da igreja, ele muito complicado, difícil mesmo de compreensão, alguém compreendesse ele, tinha um poder de rejeição muito grande, né? E ele deu uma surtada, ele estava muito deprimido. E eu peguei e levei para minha casa, né? Os meus filhos também tinham amizade com ele, tudo. Ele é recém-casado. E eu não fiz nenhuma oração com ele. Eu não fiz nenhum atendimento pastoral com ele. Eu simplesmente coloquei ele na cama lá e deitei do lado dele. Simplesmente deitei do lado dele e abracei ele. Apenas isso. Ele nunca esqueceu disso. Ele foi curado. Ele foi curado com essa atitude. Para o senhor, qual é o poder do relacionamento na cura das nossas emoções? Eu tenho dito que há 3 formas simples de ajudar pessoas. Simples, que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser doutor em nada. Não precisa ter nenhuma formação. Uma delas é abraçar. O abraço, ele pode custar muito caro para uma pessoa que há muito tempo não recebe um abraço de ninguém. O abraço pode ser acolhedor num velório. Ele acolhe mais do que uma palavra. Um abraço pode ser aquela proteção que a pessoa nunca teve do pai, talvez da mãe, nunca teve. Aí recebe um abraço e isso é curador. A outra coisa é ouvir. As pessoas não têm tempo para ouvir. No meu trabalho eu mais ouço do que falo, nos meus atendimentos. E eu lembro de uma pessoa que disse, mas posso falar contigo? Eu não era pastor ainda, eu estava no seminário. Eu disse, pode, ela disse, é rápido. Aí quando ela disse é rápido, ela disse, senta, vamos sentar. Percebi que não era tão rápido, já que precisava sentar, né? Ela começou a falar e 2 horas depois ela parou. Ela fez uma pausa. Quando ela fez uma pausa, eu disse, posso te dizer uma coisa? Ela disse, não precisa. Como assim? Você me chamou para conversar e eu não posso dizer nada? Ela disse, eu não queria ninguém para falar, eu queria alguém para me ouvir. Tem muita gente que nós podemos ajudar só ouvindo, não precisa dizer nada.
Então, abraçar, ouvir. São duas coisas excelentes no processo de cura das pessoas. A outra coisa, eu tenho brincado muito com isso, é sorrir. As pessoas vivem mal-humoradas. Uhum. O ambiente de trabalho, às vezes, chega uma pessoa mal-humorada, ela contamina o ambiente negativamente. Ela chega sorrindo, ela contamina positivamente. Eu brinco às vezes em palestra que faço em escola, em empresa, quando às vezes alguém tem coragem de me convidar, eu digo, o riso, o sorriso, ele é contagiante. A rabugice também. Então uma pessoa rabugenta chega, ela contamina o ambiente negativamente. Uma pessoa que chega sorrindo, ela alegra o ambiente, ela muda o ambiente. É verdade. Então se você sorri, se você abraça, se você escuta, como pode ajudar a gente? Tem um dom na Bíblia, eu leio a Bíblia de vez em quando, e Romanos 12 tem uma lista de dons, e entre eles tem o dom da exortação. Sim. Como eu queria que as pessoas orassem a Deus, não necessariamente dizendo eu preciso ter esse dom, mas se abrissem para perceber que muita gente poderia ser instrumento de Deus tendo o dom da exortação. Uhum. E as pessoas não oram por isso. O dom, a palavra exortar significa reanimar, dar Isso. ânimo novo, é o sentido Isso. original da palavra. É. Pensa numa igreja como as nossas, com uma dezena de pessoas sendo instrumento de Deus na exortação. Pensa nisso. São os que a gente chama de conselheiros. E às vezes, mas eu não tenho preparo. Para um pouquinho para ouvir as pessoas. Dá um tempinho para ela. Quanta gente precisa falar e não tem para quem? É verdade. É, a gente se relaciona para amar, né? A gente não ama para se relacionar. Então eu vejo o poder muito grande da cura. É tudo isso que Deus queria, se relacionar com o povo, com as Isso que ele pessoas. fez, isso que ele fez. A vida nossa é relacionamento. A, a crise do mundo é relacionamento ruim. A crise do mundo, a ausência de paz, as A falta de guerras, confiança. falta de confiança. E interessante quando fala de confiança que nós estamos muito preocupados se as pessoas confiam em nós. Eu Uhum. acho que essa não deve ser a preocupação. Uhum. A preocupação é se eu sou confiável. Uhum. Fulano diz, pastor, eu não confio no senhor. Tranquilo, não tem nenhum problema. O desafio é meu de conquistar a tua confiança. Importante saber se eu sou confiável, né? Se eu tenho a Esse, consciência tranquila. esse é o desafio meu. É que eu preciso conquistar a confiança da pessoa. Ela não tem obrigação nenhuma de confiar em mim. Eu tenho a obrigação de conquistar a confiança dela. Para mim, isso muda radicalmente o que nós somos e como nós vivemos. Imagina, alguém que não me conhece tem a obrigação de confiar em mim. Eu me sinto honrado, Amilson, de me chamar de Amilson, Sim, sim. pela nossa amizade, de alguém me procurar para confidenciar a vida dela, cara. Ela vai falar de coisa que ela diz, eu nunca falei isso para ninguém. Isso é um dos privilégios nossos. Sim. Entendeu? E que muita gente não faz mais porque nós não somos, às vezes, confiáveis. Uhum. Levamos para o púlpito, por exemplo. Uhum. Contamos uma história no púlpito de alguém que nos confidenciou. Não temos o direito de fazer isso. É, não pode. Não temos o direito. Aí a gente frustra a confiança das pessoas. Pais e adolescentes levam adolescentes para conversar e aí entram depois da sala. Pastor, o que ele falou? Eu disse, não lhe falo, a não ser que tenha risco de vida. Se não tiver, eu não lhe falo, porque senão eu não consigo a confiança do seu filho. Havendo um risco de vida, sim, né? Aí sim, eu não posso colocar um adolescente que chega dizendo vou me matar e eu não dizer para os pais. Aí o que eu faço? Você vai falar para o seu pai, para sua mãe, ou eu falo? Que eu também não vou trair. Você fala ou eu falo? Ou nós falamos? Professor Zimar, o senhor tocou no assunto de suicídio, por exemplo. A gente tem visto o grande aumento, né? O índice de suicídio na nossa cidade de Araguaína. E qual a importância, por exemplo, da igreja? Ela pode mudar esse quadro? Ela pode fazer alguma coisa? Eu diria que não apenas pode, eu diria que só ela pode. Quando eu digo só ela, eu não estou substituindo Deus, não. Ok. Estou dizendo que só ela pode, porque a única instituição no mundo Uhum. que representa Deus é a igreja. Uhum. Creio que você sabe disso e já Uhum. pensou nisso. A única instituição no mundo que representa Deus é a igreja. Ela pode mudar esse quadro. Mas ela pode mudar esse quadro, primeiro,
Eu me preocupo muito com o tipo de igreja que nós somos hoje. Eu me preocupo muito com a forma como nós vivemos o ser igreja hoje, em que pessoas são descartáveis. Pessoas precisam ser amadas, não bajuladas. Precisam ser cuidadas. Cuidadas como gente e não como coisa. A gente às vezes cuida mais de uma cadeira do que de quem senta nela. Cuida mais de um copo do que quem usa o copo. Isso acontece com pais, com crianças. Cuida mais do carro do que de pessoas que vão usar o carro. Eu penso que se a gente mudar um pouco isso, a gente pode ser instrumento de Deus para livrar muita gente. Aquilo que eu sugeri, ouvir. Se nós pararmos um pouco mais para ouvir, se a igreja parar um pouco mais para ouvir pessoas, vai livrar muita gente do suicídio. Pode ter certeza disso. Grande responsável, não, perdão. O grande instrumento que Deus tem para usar nesse mundo para livrar é a igreja. E ela pode fazer isso. Mas não é só trazer o povo para a igreja, não. É cuidar de gente. Isso é verdade. Araguaína, por exemplo, é uma cidade que carrega muitos desafios emocionais e sociais. O senhor sabe bem disso, né? Nós sabemos. Então, como o senhor enxerga o papel da psicanálise no contexto da atual cidade de Araguaína? E eu diria, não somente análise na psicanálise, mas também pastoral, onde o senhor acabou de dizer. E como a sua atuação como psicanalista tem contribuído para restaurar vidas aqui nessa cidade. Como disse no início da nossa conversa, a psicanálise é um presente de Deus na minha vida. Ela abre portas para mim. Lugar que não convidaria um pastor, convida um psicanalista. Ok. Aí quem vai? O pastor. Não estou enganando ninguém, porque também sou psicanalista de formação. Não entendo que eu esteja traindo ninguém quando a pessoa me convida como psicanalista e lá chega o pastor. Porque eu vou usar a ferramenta da psicanálise, mas ali tem um pastor falando. E como pastor eu represento Deus. Estranho, né? Falar isso. Mas é isso Estranho, né? mesmo. Mas nós perdemos a noção de quem nós representamos, cara. Eu fico pensando, Amilson, se nós chegássemos numa reunião, onde tivesse uma reunião da ONU, um dia eu, você, ou qualquer um outro colega chegássemos e fôssemos participar e os líderes ali presentes, mundiais, de empresas ou de algum país, e se apresentasse. Aqui eu sou fulano de tal, represento o país tal. Eu sou fulano de tal, represento a empresa multinacional tal. E você? Eu sou Eusimar, Amilson, eu represento Deus. Pensa no peso disso. Ninguém iria entender porque nós acharíamos o quê? Prepotentes. Mas é a mesma coisa de um governo federal, seja ele quem for, não entro no mérito do nome, esquece o nome de quem é ou de quem foi, e liga para mim, Eusimar, estou te convidando para ser ministro do governo federal. Muito obrigado, eu já fui convidado e intimado para ser ministro do Deus Altíssimo, o dono de tudo. Não compensa ser ministro de qualquer governo humano. Não compensa. Não troco. Eu não troco mesmo. Entende? Porque nós representamos Deus. Então a psicanálise ela vem como esse presente de Deus, uma área científica interessante, ou da área da ciência, a psicanálise, a psicologia, outras terapias sérias, algumas não, nem tanto, a psiquiatria, a neurologia, que são áreas que cuidam da mente, são profissionais excelentes. Nós temos excelentes profissionais em Araguaína nessas áreas todas, fazendo excelente trabalho. Eles fazem como profissionais e ganham dinheiro e não tem nada de errado nisso. Eu decidi fazer diferente porque eu sou pastor e não quero negociar e não quero concorrência com o Ministério Pastoral. Parabéns. Eu tenho medo de uma área que me dê mais dinheiro do que o Ministério Pastoral. Medo. Mas estou falando sério, medo mesmo. Imagina que eu vá para a psicanálise e ela me dê mais dinheiro do que o Ministério. O que não seria difícil. Então eu tenho medo disso, por isso eu não quero. Por isso eu decidi que eu não queria. O senhor tocou num assunto aí bem. Eu não vou entrar nesse assunto, mas
mas eu penso exatamente dessa forma. Eu tive a oportunidade de ser empresário, eu tive a oportunidade de ser político. Eu recebi um senador na minha casa, na época, querendo me promover a um político da cidade. Eu recebi uma proposta de um grande empresário em Goiânia para colocar uma loja aqui. Minha esposa era lojista, né? Vendia roupas e uma proposta irrecusável. Eu também recebi uma proposta de fazer engenharia em telecomunicações em Goiânia e ficar por lá. Tudo isso aí eu recebi, mas eu falei assim, não, eu não negocio mais. Eu já estou agarrado no meu sonho. Eu sou um pastor. Eu não quero mexer mais com outra coisa. Uhum. Eu fiquei sempre pensando exatamente nisso, né? Porque eu falei assim, até que ponto o ser humano ele consegue ser fiel naquilo que ele está exercendo. Por exemplo, a política. Um pastor sendo um político, até que ponto ele consegue ser honesto? Até que ponto ele consegue ficar blindado no sistema, ou seja, não se corromper, entendeu? Isso é algo muito sério. Eu entendo que hoje estou conversando aqui com um pastor que é convicto do seu chamado, convicto, assim como eu também sou convicto daquilo que eu sou chamado. Eu não quero também mexer com outra coisa. Então, mas nós temos visto aí muita gente, muitos colegas que têm recebido, têm vivido outras realidades, né? E que têm deixado o seu chamado, o seu ministério já em segundo, terceiro plano. Então, para esses nossos colegas, amigos, o que o senhor diria para eles com relação à sua convicção do seu chamado? Porque eu aprendo muito quando eu ouço o senhor. Tem uma expressão, salvo engano, de Spurgeon, que ele disse te chamarem para ser presidente da República, usando que na época ele não falava de presidente da República, era primeiro-ministro lá onde ele estava. Não se Deus te chamou para ser pastor, não te rebaixa a ser um presidente da República. Eu acho isso muito forte, sabe? Eu acho isso muito forte. E eu não estou menosprezando a função de presidente, função de vereador, função de deputado, função. Não estou menosprezando. Cada um tem o seu lugar. Agora, como é que Deus chama alguém para ser ministro dele, lembra? E eu vou deixar para ser ministro do Lula ou do Bolsonaro, citando nomes, me Sim. perdoe pela citação dos nomes, mas só colocando aqueles que estão no poder. Por que eu trocaria? Para ganhar o quê? O que eu ganharia mais do que o que eu tenho? Dinheiro? Fama? Sucesso? Status? A custo de quê? A custo de negar o chamado principal? Deus me chamou para ser ministro dele, eu não mereço isso. Eu fico pensando, quem sou eu? No meio de multidões para ser chamado para ser ministro de Deus, cara. Quem sou eu? É um privilégio grande. Então isso para mim, eu vou usar uma palavra que eu não sei se existe, isso é introcável, isso é inegociável. Eu não tenho a ver com quem faz diferente, cada um faz do jeito que acha que deve fazer, portanto para mim eu não quero. Eu não negocio isso, pelo menos até agora eu não negociei, espero nunca negociar. E não trocar por nada, por profissão nenhuma. Já tive algumas tentações, como algumas das que você mencionou, de convite para coisa extraordinária, para cargos que me daria dinheiro. A pessoa me liga e diz, olha, você vai ter salário X, vai ter estabilidade, vai ter plano de saúde, vai ter... Cara, obrigado, eu não dou conta, eu não quero. Muito obrigado. Fui criticado, fui... Tem problema, eu durmo a noite inteira. Sabe que eu durmo bem? Inútil vos será levantar de madrugada, repousa à tarde e lhe para seus amados enquanto descobri isso na Bíblia. Acabou. Não tem problema para dormir. Durmo tranquilo, toda noite, a noite toda. Sem problema. Então amo o que faço e faço o que amo. Amém. Meus irmãos, sua mãe está viva ainda? Minha mãe é viva, mora em Imperatriz.
Fez 80 anos E agora em e o fevereiro. Osimar de hoje? Hum? Deixou de ser o Osimar, o filho Ou rebelde, agora e você passou a mexe. ser o mais ilustre de todos os irmãos. Não diria o mais ilustre, mas uma coisa. Agora você mexeu num negócio forte. Minha mãe me ligou esses dias atrás. Ela anda bem doentinha. Ela tem 80 anos. Ela me ligou chorando muito. Quando ela ligou, ela disse: Meu filho, eu estou ligando só para você orar comigo. Não era Uau. para orar por ela. É diferente. Ela não disse para eu orar por ela. Orar Ela com disse: ela. Ora comigo. Ora comigo. E eu me senti naquele momento pastor dela, pastor da minha mãe. Então isso não tem preço, sabe? Praticamente todo domingo ela acompanha o culto da igreja, porque ela não consegue congregar pela saúde e Qual o tudo nome dela? mais. Laura. Ela não consegue congregar, mas praticamente todo domingo ela acompanha o culto da nossa igreja. Ela mora em Imperatriz. Está lá. Somos 7 irmãos. E eu me sinto tremendamente honrado. Meu pai faleceu há mais de 30 anos num acidente de avião. Perdi, foi ele que me levou aos pés de Cristo. E eu sempre disse que se eu conseguisse 50% de paternidade que meu pai era, estava feliz. Uau. Uau mesmo. Extraordinário. Não é porque morreu, não. É porque de fato era um amigo, pai amigo e um cara muito. Um diácono muito servo. Muito servo. E aprendi com ele muito do que sou e do que tenho. Com ele. E a minha mãe, sempre doentinha, mas uma serva de Deus e que foi instrumento que Deus usou para me levar aos pés dele, orando por mim, sofrendo comigo e orando por mim. Então eu diria que hoje eu sou um filho um pouquinho melhor do que era. Pastor Zimar, que coisa maravilhosa. O senhor hoje está o quê? Está com uns quantos anos? 61 anos. 61 anos. Eu já lhe conheço, já tem algum tempo. Eu tive a oportunidade de fazer parte do conselho pastoral da cidade com o senhor. E assim foi um amor à primeira vista, né? Eu amei demais seu jeito, seu coração, suas intenções, seu pastoreio. Eu diria que as minhas maiores amizades pastorais aqui em Araguaína foram construídas com pastores de igrejas tradicionais, até porque eu vim de uma igreja também tradicional, né? E vocês fazem muita diferença, entendeu? No quesito caráter. Eu fiz uma pesquisa uma vez aqui em Araguaína, diante das igrejas, membresia das igrejas, e eu pude observar que os maiores escândalos se deu em igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas tradicionais, como Batista, Presbiteriana, Cristã Evangélica, eu estou falando de Araguaína, são igrejas mais conservadoras, né? Mais aplicadas no ensino, né? Nos pilares da fé cristã, né? Até porque as igrejas pentecostais, principalmente as neopentecostais, elas cresceram com muita rapidez, elasticidade, e algumas deixaram para trás alguns pilares da fé cristã, né? Algumas permanecem nesses atributos aí. E eu vejo que o Senhor tem sido essa referência em Araguaína. A PIB, por exemplo, é mais antiga do que a própria cidade, vamos dizer assim. E o senhor é pastor de uma igreja bastante antiga aqui. O senhor é uma referência, o senhor transmite isso. A minha pergunta é o seguinte: o que o senhor acredita que o maior legado que deseja deixar para essa geração? Porque o senhor escolheu Araguaína, né? Eu não sei para onde o senhor ainda vai, se o senhor vai permanecer aqui, mas o senhor já tem uma, uma história aqui. Eu brinco que eu tenho medo de perguntar para minha esposa quem ela ama mais, se Araguaína ou eu. E ela dizia que é Araguaína. Então, pode ser que nós não saiamos aqui porque de fato a gente gosta daqui,
cidade tem nos acolhido, a igreja tem nos acolhido muito bem ao longo desse tempo e tem sido um tempo precioso, especialmente essa volta nossa, esses 7 anos que a gente está aqui, tem sido um tempo precioso. Amilson, eu tenho uma preocupação muito grande com o meu nome. Morrendo hoje, o que meu nome vai representar? Eu costumo dizer que se alguém quer ter sucesso na vida, precisa fazer uma avaliação simples. Se a pessoa consegue aplaudir o próprio nome, se a pessoa consegue aplaudir a sua própria história, e se a pessoa consegue aplaudir o seu caráter. Se eu consigo aplaudir essas 3 coisas em mim, eu creio que eu sou uma pessoa bem-sucedida, isto é, tenho sucesso. Se eu conseguir deixar esse meu nome como legado, essa minha história como legado e o meu caráter como legado, eu não sei se a expressão tem sentido, eu morro feliz, porque eu morro feliz em Cristo, independentemente disso, mas eu diria que consegui o objetivo. Pastor Zimar, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com o senhor. Até porque eu gosto de ouvir pessoas assim. O senhor não é apenas uma celebridade. O senhor é um homem de Deus. Não sou celebridade, não é tiro apenas, não sou. Mas porque é um privilégio nosso ter um homem como o senhor aqui na nossa cidade. É um privilégio. Para mim é um privilégio ter um pastor chamado Elzimar Nunes, ter um psicanalista chamado Elzimar Nunes, ter um esposo. O senhor é um defensor de uma paternidade, de, de uma hombridade, né? De uma responsabilidade, de uma maturidade. O senhor é um padrão dos fiéis. Isso tem que ser dito e reconhecido. Não precisa o senhor provar nada disso. Eu estou provando isso. Porque eu não teria necessidade nenhuma de falar isso para o senhor. Aí que está, Milson, interrompendo, mas é aí onde surge o desafio, surge não, continua o desafio de eu continuar provando. Em 1 minuto eu posso desmanchar tudo isso. Pode. É aí que está, para mim, para você, para qualquer um dos colegas, nós temos o desafio para o resto da vida de provar a cada minuto. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que provar todo o tempo. Tem uma frase no curso de Homem ao Máximo que eu ministro, lá diz que o homem, ele passa uma vida inteira para construir um legado. E ele passa 1 minuto para destruir. Um colega meu, ele falou assim: Amilson, eu gastei 20 anos para construir uma imagem, mas em 6 minutos eu destruí ela com adultério. Sim. É impressionante como você observa como tem, lamentavelmente, colegas que caminham bem e terminam mal. Começam bem, continuam bem e terminam mal. Eu estou dizendo que eu estou vivendo o terceiro tempo do meu ministério. Primeiro tempo de o início de um analfabeto, isto é, alguém, um neófito, usando uma expressão, um neófito Principiante. e um principiante, tudo. Aí durante um tempo, segundo momento, uma continuidade com uma certa estabilidade, com um pouco de conhecimento, já com alguma experiência vivida e tudo mais. Terceiro momento, é o momento quando eu estou caminhando para o fim. Aí a pessoa chega para me animar e diz, não, mas você vai demorar muito. Não, a minha questão não é o tempo, se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Minha questão é que eu estou caminhando para o fim. E esse caminhar para o fim me diz que eu preciso ter cuidado, porque eu posso desmanchar tudo que eu fiz até hoje em 1 minuto. É. Então eu preciso vigiar mais do que qualquer tempo para trás. Você está vendo como a gente aprende tanto, né? Quando conversa com o senhor. É isso que eu estou falando. Continue sendo esse homem de Deus maravilhoso que, que tirou a vida para cuidar das pessoas.
Eu sou seu fã, eu me espelho muito no senhor, não tenho problema nenhum de dizer isso. Eu me rendo aos seus pés e quero aprender mais ainda. Para mim, o Foxcast está sendo uma ponte, uma oportunidade da gente crescer mais ainda. Quero agradecer por o senhor ser também um dos voluntários ali na Casa Social, como atendente ali, como psicanalista. Quero agradecer e louvar a Deus por isso, por se disponibilizar para ajudar a gente. Quero agradecer a Deus pelo seu pastoreio na cidade. Uma vez eu estava uma ovelha nossa e ela tinha vindo lá do Senhor. E ela estava ali comigo. E ela estava passando uma situação financeira muito grande. E ela, na minha visita com ela, ela falou assim: olha, essa casa aqui, ela é do pastor Elzimar. Ele me deu para mim morar aqui, minha família. Sem cobrar nada. Uma casa lá no Jardim Paulista. É onde moro. O senhor mora É onde moro hoje. Pois é. E o senhor fez isso, né? Na época. A gente ajudou um pouquinho. Pois é, são coisas que não vai para o outdoor, né? São coisas que são feitas pelo senhor, por mim, que a gente não precisa divulgar, mas que são feitas, que nós estamos construindo esse legado. Quero lhe parabenizar e agradecer. Eu teria aqui 1001 perguntas para fazer para o senhor. Eu queria ter lhe perguntado sobre 1 Reis 18, sobre aquela depressão de Elias. Eu queria ter perguntado sobre a visão do reino de Deus, o papel da igreja, enfim. Mas o nosso tempo é muito curto, já deu para matar a saudade um pouquinho, tá bom? Quero lhe agradecer imensamente, quero deixar o microfone para suas considerações finais. Bom, obrigado pela amizade, é recíproca. Obrigado pela confiança. Obrigado pela amizade, pelo cuidado. Cuidado a gente não cuida só estando geograficamente presente. Às vezes, até de longe a gente cuida, com uma palavra, com um elogio, com um abraço. Muito obrigado, eu tenho recebido isso N vezes, vindo de lá para cá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que esse tempo nosso aqui contribua, tanto a minha fala quanto a sua, contribua com alguém que venha assistir em algum momento esse nosso encontro, esse podcast. E que Deus continue abençoando e usando como instrumento nas mãos dele. No que eu puder ser útil, estou à disposição. Amém. Muito obrigado. Ore pela minha família, ore pela igreja, ore pelo nosso ministério, ore pela saúde nossa, minha e da minha esposa. A minha saúde de vez em quando está um pouco abalada, mas Deus tem sido misericordioso e tem me levantado da cama e me permitido trabalhar. É um outro ponto que a gente tem que se preocupar muito, nós, principalmente pastores. Sim. A gente precisa se preocupar muito. Nós temos alguns colegas aqui de Araguaína que estão com problemas seríssimos de saúde, né? Uhum. E isso é muito ruim. A gente precisa se cuidar. Eu estou com 56 anos, estou batalhando, já sou vítima de um câncer, né? Minha esposa foi queimada também, tenho diabetes e a gente precisa ter esse cuidado, porque essa nossa lida no dia a dia, ela acaba com a gente, né? De manhã nós estamos chorando com a família no velório. À tarde estamos casando um casal ali no cartório. À noite estamos no aniversário. Já vivi isso algumas vezes, de várias situações diferentes no mesmo dia. Sou diabético também, depois a gente pode conversar em particular sobre isso. Deus me deu a graça da remissão. Estou vivendo bem em relação a ela. Mas são desafios para nós, porque nós às vezes achamos que para cuidar dos outros a gente tem que se anular. E eu aprendo no dia a dia que não é que eu aprendi, eu aprendo, porque isso é contínuo, aprendendo diariamente, que não, eu preciso me cuidar também. Eu preciso tirar férias, eu tiro, eu não negocio férias. Eu encontro pastores que, eu tenho 10, 20, 30 anos pastoreando, nunca tirei férias. É um pecado. É um pecado, eu não negocio férias. Você sabia que é pecado? É. Que Tiago fala, né, que se tem alguma coisa que você tinha que fazer e não faz? É pecado. É eu tiro pecado. férias todo ano,
Tiro 2 vezes ao ano, 15, 15, 15 de janeiro, 15 de julho. Não negocio, a igreja sabe disso. Não é problema para a igreja, graças a Deus. Já estou programando as férias de julho. Posso nem viajar, mas paro e vou cuidar de mim, vou fazer o que eu quiser. É o meu tempo, é o que eu preciso. Semanalmente eu tenho um dia que eu paro, segunda-feira eu passo o dia quase todo em casa, sem fazer nada. E se alguém regar, você está sem fazer nada, estou. E não me sinto culpado. Porque os outros dias eu trabalho e graças a Deus trabalho muito. Cumpro o horário, como disse, porque eu procuro honrar, a igreja me paga para trabalhar. Eu sou pago. Eu sou sustentado financeiramente por uma igreja. Então eu preciso honrar o salário que ganho. Não é justo eu achar que porque eu sou pastor e ninguém me vigia, eu só vou aparecer na hora do culto e acabou. Aham. Não, não acho que isso seja correto, que isso seja justo. Mas muito obrigado, querido, pelo convite honroso. Amém. Pastor Zilmar, muito obrigado pelo seu bate-papo. Eu aprendi muito aqui com o senhor. Com certeza, quem vai estar assistindo também está aprendendo e vai aprender mais ainda. Pastor Zilmar é um patrimônio, é uma figura, entendeu? Um ícone de Araguaína. Eu louvo muito a Deus por esse homem. Aqui em Araguaína, o tráfico de ovelha é muito grande. De ovelha que sai de uma igreja e vai para outra, aquela coisa toda. E os pastores muitas vezes ficam enciumados. Agora, eu e esse homem aqui, nós não temos esse problema. Eu tenho gente que saiu lá da primeira igreja batista, que está comigo hoje, mas que foi indicado por ele. E eu tenho gente que saiu da Ágape, que está lá com ele hoje, que foi indicado por mim. Então a gente tem essa parceria, nós não temos problemas em relação a isso. Eu quero louvar a Deus pela sua amizade, pela sua maturidade. Obrigado mesmo, pela sua esposa, seus filhos, né? Lucas, entendeu? É um homem de Deus. Eu amo demais seus filhos, né? Eu louvo a Deus mesmo. Muito obrigado mesmo, tá? Eu quero agradecer a Deus, tá? Por mais esse episódio. Quero agradecer a Visão Transporte, a Design Imóveis e Decorações, Marco Construtora e Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Íntimos Cosmético, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar, Recapaz e a Votuca. Muito obrigado por vocês estarem permitindo que esse tipo de bate-papo esteja no ar, ajudando pessoas. Estamos aqui juntos e juntos somos mais fortes. Eu sempre digo, pastor Zilmar, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, não é grande. Não. Tá? E dizer que o avião ele só decola no final da pista. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Bem, Muito obrigado. Que Deus abençoe a obrigado. todos.